A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 9 e versículo de número 10, que diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e limpou-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como as escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar aqui que Deus dá uma missão forte. Deus dá uma missão grande, aleluia, que amedrontou a vida de Ananias. O Senhor aparece para ele em uma visão e diz: Ananias, vai até a casa de Judas, porque lá tem um homem chamado Saulo. Aleluia, vai lá, porque esse para mim é um instrumento escolhido. Nós vamos observar, irmãos, aleluia, que quando ele escuta isso, ele se amedronta. E ele diz: Senhor, eu sei como esse homem tem se levantado. Senhor, eu sei o que esse homem tem feito contra o teu povo, contra os teus santos, contra aqueles que o Senhor escolheu. Aleluia, eu sei da fama dele. Muitas vezes o Senhor vai nos entregar missões, vai nos entregar uma missão que vai realmente amedrontar o nosso coração. Deus nunca disse que seria fácil, né, irmãos? Mas existem missões que parecem que são mais árduas, como essa que o Senhor estava chamando Ananias para executar. Ananias para fazer, mas como um servo obediente, mesmo estando com medo, como um ser humano, né? Porque é normal, ele sabia das maldades em que Saulo fazia. Ele foi mesmo com medo, ele creu na palavra do Senhor. E o que o Senhor te mandar fazer, faça. Onde o Senhor te ordenar, e vá. Você pode estar meio amedrontado, meio receoso, mas Deus diz para você: eu já fui na sua frente. Eu não sei onde é os lugares que o Senhor vai te enviar, mas não tenha medo, porque o Senhor já foi na tua frente. Grande era a missão que Ananias tinha para executar. Ele tinha algo para fazer, aleluia, na vida de Saulo, que Deus havia designado a ele. Não poderia ser outro, tinha que ser ele. Existem missões que Deus designa para nós. Ele conta conosco, ele não escolhe outras pessoas, mas ele escolhe a nós. Como não lembrar de Moisés? Quando Moisés foi escolhido, ele começou a dizer para o Senhor que ele era pesado de língua, que ele não sabia falar direito. Ele começou a colocar diante do Senhor, a expor ao Senhor os seus problemas, e a Bíblia nos diz que Deus fica irado. Deus não se agrada, não. Aí Deus pergunta para ele: quem fez a boca do mudo? Quem foi que criou o ser humano? Aleluia. E é isso que Deus está perguntando para você. Você pode hoje achar: Senhor, eu sou uma pessoa incapaz, Senhor, eu não consigo. E Deus está dizendo: quem te criou? Quem te formou? Será que eu não sabia das suas imperfeições? Será que eu não sabia da sua incapacidade? E às vezes nós agimos como se Deus olhasse para nós como se fôssemos super crentes, como se fôssemos pessoas fortíssimas, pessoas que não realmente não são tendenciosas a cair, pessoas que não são carne, pessoas que são anjos. Nós não somos anjos, nós somos seres humanos. Nós não somos perfeitos. Ribiando de canta lá e arabarrasto de cantaramantio de canta. Nós não somos perfeitos. O céu diz para você: você não é perfeito, aleluia, mas você é escolhido. Você pode achar que hoje você não está preparado para a missão, mas Deus diz para você: eu te preparo, eu te capacito, porque não é sobre você, é sobre a palavra que é liberada sobre você e sobre o Espírito Santo que habita em você. Declare comigo: o meu Deus está indo na minha frente onde eu precisar ir.
O meu Deus está indo na minha frente onde eu precisar ir. É por isso que nós nos frustramos, porque pensamos que é a gente que vai na frente, mas não, quem vai na frente é Deus. Quando a obra é dele, quando a ordem é dele, quando ele nos manda, quando ele nos ordena, é ele quem vai na nossa frente. Havia de Deus uma palavra sobre a vida de Ananias, como também havia de Deus uma palavra sobre a vida de Moisés, quando Moisés foi chamado pelo Senhor, ordenado a ir libertar o povo, quando o Senhor apareceu para ele na sarça. Nós vamos observar que mesmo com as imperfeições, mesmo Moisés detalhando para Deus onde era a sua imperfeição, o nosso Deus não abriu mão dele, porque aquela missão era exatamente para Moisés. E tem missões que são exatamente para você. Tem coisas que é feita para nós, aleluia, e a gente precisa cumprir como um bom soldado, como um bom servo do Senhor, aleluia. Mesmo se achando incapaz, mesmo vendo que não conseguia falar direito, a Bíblia diz que Moisés foi e cumpriu a sua missão. Então cumpra a missão que Deus colocou no seu coração. Cumpra a missão que Deus chamou para fazer, não importa aonde você vai precisar ir, com quem você vai precisar falar. Lembre-se, Deus já vai na sua frente. Deus já vai na nossa frente, estando abrindo o caminho, tirando todo o espinho do nosso caminho, tirando toda a pedra de tropeço. Não tenha medo de ir quando Deus te mandar romper, quando Deus te mandar ir. Ananias também, mesmo com medo, foi, irmãos, não era fácil. Ele sabendo da fama, ele sabendo o quanto Saulo, ele perseguia o povo do Senhor. Versículo de número 13 diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização. Você vai observar que Saulo havia levado a autorização dos principais, como ele mesmo diz aqui, dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então havia uma sentença que estava na mão de Saulo para executar contra a vida do povo que estava naquela cidade. Mas a Bíblia nos diz que de Deus ouviu uma palavra, porque Deus é quem dá a última palavra. Não era Saulo que ia dar a última palavra. Não era Saulo que ia levar o papel dele lá, autorizado pelos principais sacerdotes, e ele ia conseguir ter êxito. Não. Nós vamos observar aqui que o Senhor o paralisou no meio do caminho, porque aqueles que vierem para tentar paralisar os projetos de Deus na sua vida, o Senhor paralisa eles no meio do caminho, mas ele não deixa com que eles te toquem. Quando o Senhor manda, quando o Senhor ordena a Ananias ir até Saulo, Deus já havia desmontado tudo, todo o cenário em que Saulo havia preparado, todo o cenário de prisão, de morte, de humilhação ao povo de Deus, Deus já havia desfeito, porque Deus não é irresponsável. Deus jamais iria mandar Ananias para ir ter com Saulo, perseguidor da igreja, não. Deus, ele mandou com que Ananias fosse ter com Saulo após o Senhor Jesus se encontrar com ele no caminho de Damasco. Após o Senhor Jesus ter um encontro, após o Senhor Jesus, fazer com que ele viesse verdadeiramente, a partir daquele momento, a ser uma pessoa diferente. Deus jamais vai te colocar em risco. Lembre-se de uma coisa: se Deus está abrindo uma porta, eu posso passar tranquilo. Eu posso passar tranquila porque ele não vai me colocar em risco. Se ele está dizendo que eu posso ir sem medo. Declare comigo: eu não vou ter medo das portas que o meu Deus vai abrir na minha vida. Eu não vou ter medo das portas que Deus vai abrir na minha vida. Irmãos, Deus, quando Ele diz que vai abrir uma porta na nossa vida, Ele abre. Quando Ele diz que vai fazer um sobrenatural na nossa vida, Ele faz. E quando Ele nos manda fazer algo, Ele se responsabiliza. Às vezes, nós ficamos na desobediência porque nós queremos. Porque nós não confiamos na palavra que foi liberada. Porque quando porque a partir do momento que você confia na palavra, porque a partir do momento que você confia naquele que fala contigo, ô meu irmão, ô minha irmã, as coisas vão ter que fluir da forma que ele disse, aleluia, porque ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Ananias, ele não se levantou e foi confiando na sua própria força, confiando no seu entendimento, ou confiando nos guardas ou nos homens, não, ele foi confiando em Deus, e ele foi cumprir a missão que Deus o designou, por mais que fosse árdua, porque não foi pouca, não foi pequena, aleluia, mas era árdua. Era árdua, mas o próprio Deus, quando Ele nos dá uma missão árdua, Ele mesmo se responsabiliza por nós. Irmãos, é lindo quando somos enviados por Deus. Quando nós próprios nos enviamos, tem problema. Quando a gente mesmo quer ir, a gente vai, bate de frente, coloca... Não, aí vai dar problema. Mas quando nós somos enviados por Deus é diferente, aleluia. Quando Deus resolve nos enviar, ibiancho decanta lamantio, e é diferente, rabai, arrasto, Ele vai na nossa frente, Ele tira os impedimentos, Ele tira os tropeços e Ele não permite com que a gente fique envergonhado. Ele diz para você: eu não vou permitir que você fique envergonhada.
Eu não vou permitir que você fique envergonhado, mas eu estou tirando todo o tropeço do seu caminho para que você possa seguir e fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Como eu falei, Deus não é irresponsável. Deus jamais mandaria, irmãos, Ananias ir ter com o Saulo antigo, o Saulo perseguidor, o Saulo que prendia, o Saulo que realmente fazia os santos do Senhor sofrer em Jerusalém. Deus jamais iria fazer isso para colocar a vida de Ananias em risco. Guarde isso no seu coração. Tudo que Deus te mandar fazer, Ele vai se responsabilizar por você. Ele não vai te colocar em risco. Ele não vai permitir situações que vai levar você para vergonha, mas Ele vai estar contigo em todas as situações que Ele te ordenar. Em tudo que Ele falar com você, Ele vai se responsabilizar pela sua causa. Declare comigo: meu Deus se responsabiliza pela minha causa, por isso eu não temerei. O meu Deus se responsabiliza pela minha causa e eu não temerei. Quando eu falo pra você falar é porque é profético, viu? Você tá profetizando, aleluia. Você está dizendo, você está declarando. E quando nós declaramos, isso tem poder. A palavra tem poder. E uma palavra liberada por Deus, da palavra de Deus, tem muito poder, irmãos. Nós não temos noção do quanto esta palavra tem poder. Quando o Senhor, aleluia, Ele te ordenar, Ele te mandar, Ele disse assim, ó, vai por ali. Entra em tal lugar, faz o que eu te mando, fala o que eu te mando, não tenha medo, porque o Senhor já foi na tua frente. Ananias foi um homem muito obediente e muito sábio. Nós vamos observar, aleluia, que logo após o Senhor falar com ele, ele obedece. Versículo de número 17. Então Ananias foi. E entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Você vai observar a obediência dele. O Senhor falou e ele prontamente obedeceu. Eu me lembro também da passagem quando o Senhor põe Abraão à prova. O Senhor diz para Abraão: pega o teu filho, o teu único filho, aquele a quem amas. Aquilo ali, com certeza, irmãos, causou angústia nele. Ele causou medo, causou insegurança, porque Abraão era ser humano, irmãos. E ele não compreendia o que Deus estava falando com ele, mas ele obedeceu. Logo após, você vai observar que logo após Deus falar com Abraão para que ele pegasse o seu filho, o seu único filho, a quem ele amava, e oferecesse em holocausto para o Senhor, e oferecesse sacrifício para o Senhor, a Bíblia diz que ele se levanta e vai. Ele se levanta e obedece, porque aqueles que obedecem à ordem do Senhor vivem o extraordinário, irmãos. Aqueles que são obedientes, que estão com os ouvidos sensíveis, com os olhos atentos à palavra que Deus liberar, você pode ter certeza e convicção de que até aquilo que era para dar errado vai começar a dar certo. Nós vamos observar que foi uma prova de Deus para com Abraão. Deus não permitiu com que nenhum mal acontecesse com seu filho. Todas as vezes que somos obedientes, Deus nos poupa de muitas coisas ruins que poderiam acontecer. Porque Deus ama o filho que obedece. Deus não deixou com que Isaac fosse tocado porque Abraão foi obediente. Declare comigo: eu serei obediente e o que me pertence não será tocado. Isso é profético. Eu serei obediente e o que me pertence não será tocado. Você vai ser obediente. E o que te pertence, Deus não vai permitir que nada nem ninguém toque. Deus não vai permitir com que o inimigo venha, aleluia, com fúria e destrua aquilo que ele estava aqui tentando destruir. Ananias foi obediente, Deus não permitiu que ninguém tocasse nele. Saulo já estava ali totalmente rendido ao Senhor. Ananias não sabia, mas Jesus já havia quebrantado o coração, aleluia, de Saulo. Jamais o Senhor colocaria Ananias em um lugar, sabe, em uma direção que fosse trazer para ele destruição, em um lugar que fosse trazer para a vida dele algum problema, algum risco. Lembre-se de uma coisa: Deus se responsabiliza por você nos detalhes. Deus, ele se responsabiliza, irmãos, por nós nos detalhes, e é lindo a forma que Deus se responsabiliza pelos servos dele. É lindo a forma que Deus ama e guarda e protege os filhos obedientes, aleluia. Obedeça mesmo com medo, porque o Senhor diz para você: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te guardo, o Senhor está te guardando, está te protegendo, está te livrando de todo o mal e dizendo para você: quando você é obediente à minha ordem, quando você obedece aquilo que eu direciono, aquilo que eu designo, o milagre acontece na sua vida e você vê o extraordinário acontecer. Você vai observar que não somente Saulo teve uma grande experiência com Deus através daquela ida de Ananias até a vida dele, mas nós vamos observar que Ananias também foi tocado com aquela experiência, porque com certeza, irmãos, ele soube, né, da fama, ele já sabia da fama de Saulo, e dali, daquele momento em diante, ele pôde ver o Saulo transformado, ele pôde ver ali como escamas caindo dos olhos de Saulo. Então até mesmo Ananias teve a sua fé alimentada ao ver aquele perseguidor da igreja tendo um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus.
Jesus. E Deus está dizendo para você, aquilo que te causava medo vai alimentar a sua fé. Aquilo que te trazia medo vai começar a te trazer esperança. Aquilo que te trazia medo vai começar a te trazer alegria. Porque o nosso Deus te visita, o nosso Deus te alegra, o nosso Deus transforma o teu cenário, assim como Ananias foi, mesmo com medo, vai. Você pode ter medo, mas vai para a missão que Deus te designou, porque Ele se responsabiliza por você, assim como Abraão também foi com medo. Foi ali com insegurança, mas foi e obedeceu e Deus o honrou. Assim como Moisés também foi com medo, mas foi. Assim como a rainha Esté também teve medo, mas foi. Tenha medo, é normal, você é ser humano, mas não deixe o medo te dominar. Avance mesmo com medo, porque Deus vai te honrar. Vamos orar em nome de Jesus e agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por nos encorajar, meu Deus. Mesmo tendo medo, sendo falhos, Pai, o Senhor nos escolheu, nos designou grandes missões, Pai. O Senhor havia designado uma grande missão para a vida de Ananias que não era fácil, Pai, nós sabemos disso. Saulo era o perseguidor da igreja, Pai. Era um que fazia muitos dos seus santos sofrerem, Pai. Mas o Senhor havia marcado o encontro com ele e havia uma transformação na vida de Saulo. E o Senhor não iria colocar a vida de Ananias em risco, mas o Senhor primeiro transformou o coração de Saulo para depois marcar o encontro. E Deus disse para você, eu vou te livrar. Não tenha medo de ir para onde eu te enviar. Não tenha medo de pisar onde eu te colocar para pisar, porque eu me responsabilizo pela sua vida, diz o Senhor, Pai. Obrigada. Obrigada pelas portas que já se abriram. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos que já chegou, Pai. Pelas libertações que já aconteceram, Pai. Porque aquela experiência, Pai, não foi somente de Saulo, mas foi também de Ananias. Ananias pôde ver mais uma vez que o Senhor é poderoso e que o Senhor transforma a história daqueles que dão lugar a Ti, Senhor. Pai, que possamos aprender com as missões que o Senhor nos entrega, Pai. Que possamos entender que não somos nós que fazemos nada, mas é o Teu Espírito Santo. É por isso que nós nos frustramos muitas vezes, é como eu sempre falo. É porque nós queremos, Senhor, fazer conforme a nossa vontade, o nosso querer não é assim, Pai. A palavra é Tua, o querer é Teu e o efetuar também é Teu, Pai. Então efetua, faz aquilo que o Senhor, aleluia, está nos direcionando a tomar posição para fazer. Toma frente, vai na nossa frente, nos livra, nos guarda, nos protege. Obrigada, porque o Senhor se responsabiliza, Pai, por nós. E depois de todo esse medo que pessoas aqui estão enfrentando, ou talvez ainda vão enfrentar, de missões que o Senhor está entregando, vai ter uma grande honra, vai ter uma grande vitória, vai ter uma grande alegria, vai ter uma grande testificação de fé no teu coração. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Vai curando o teu povo, vai libertando, restaurando, restituindo, abrindo porta de emprego, vai fechando a sepultura e vai desfazendo todo o mal, que todo laço, que todo embaraço do inimigo venha cair por terra, Pai. Continua conosco, Espírito Santo. Assim eu te peço, eu te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você um tempo de restituição, um tempo novo é chegado para a tua história. Não temas, porque quando Deus, Ele te ordena fazer algo, Ele se responsabiliza por você e jamais Ele vai te colocar em risco. Que Deus te abençoe. Se você crê, declare amém.